Bom dia. Vamos então para as senhas diárias de hoje, 18 de janeiro de 2022, uma terça-feira. Leitura das senhas com alguns comentários. E a chavezinha para abrir uma compreensão dos textos que eu sugiro de chavezinha para hoje é por trás das palavras. Isso lembra muito aquela palavra bíblica que diz a letra mata, o espírito vivifica. Lembra? Sim, eu quero dizer isso também nessa versão, nessa compreensão teológica do espírito que inspira a palavra e que interpreta a palavra, mas também dizer que as palavras têm um objetivo. Quando as pessoas formulam as palavras, e nós também, há um objetivo, há um lugar que se entende e que se quer chegar. Por isso tem que tomar muito cuidado, tá? Com a questão das palavras. No último texto isso vai ficar bem claro. Nos textos grandes, o texto de Mateus e o texto de Josué, eu vou tentar... No primeiro texto, o texto de Marcos, quer dizer, Marcos, Jesus já diz, olha, vocês não entenderam a palavra, o que está por trás das palavras. Não entenderam o Espírito. E no texto de Josué, o texto tem uma intenção que o próprio texto vai dizer, tá? Então, o texto de Josué, que aparentemente é um texto histórico, ele tem um objetivo. E que ajuda a gente a entender o texto corretamente. Então, vamos lá. O primeiro versículo é de Miqueias, capítulo 7, versículo 14. Ó Senhor, apacenta o teu povo com o teu bordão. Ó Senhor, apacenta o teu povo com o teu bordão. O próximo versículo também vai tratar da questão dos rebanhos de ovelhas. João 10, capítulo 4. Capítulo 10, João capítulo 10, versículo 4. As ovelhas seguem o pastor porque reconhecem a voz dele. As ovelhas seguem o pastor porque reconhecem a voz dele. São dois versículos que usam a figura do pastor de ovelhas para o Deus que guia, que acompanha o seu povo. Bordão é aquela varinha que o pastor de ovelhas usava para cutucar as ovelhas, para chamar a atenção de uma ovelha individual ou do rebanho durante uma caminhada. E as ovelhas já se acostumaram com a voz do pastor e sabem que pode confiar nele, tá? A palavra de oração de Nikolaus Ludwig von Zinzendorf, segundo Bernhard de Clairvaux. Então, esse Clairvaux, esse francês, ele meio que traduziu as palavras do Nikolaus von Zinzendorf. Ele diz assim: Jesus em grande paz governa, seu povo aqui preserva, para que ele, em fidelidade, o espere com alegria. Onde na terra vivemos, buscamos a ti, pastor das ovelhas, e nos alegramos quando reencontramos. Felizes seremos quando junto a ti estivermos. Então, compara a igreja com um rebanho que fica até feliz quando ouve a voz do seu guia, do seu pastor. Cuidado para nunca transferir a palavra guia para um ser humano, porque Hitler também era chamado de guia, tá? Führer quer dizer isso. Muito bem, primeiro texto grande, então, Marcos capítulo 2, versículos 23 a 28, é um texto bonito, nunca lido pelos moralistas, né? Sempre tá por quê. E diz assim, Marcos 2, 23 a 28. Ora, aconteceu atravessar Jesus em dia de sábado, as searas, quer dizer, as plantações maduras, e os discípulos, ao passarem, colhiam espigas de trigo. Advertiram-no os fariseus. Sempre os fariseus, né? Isso vai acabar em assassinato. Os fariseus vão acabar assassinando Jesus. Né? Spoiler do fim dos evangelhos. Mas ele respondeu,
Nunca lestes, respondeu aos fariseus, né? Nunca lestes o que fez Davi quando se viu em necessidade e teve fome, ele e os seus companheiros? Como entrou na casa de Deus, entrou no templo do sumo sacerdote Abiatar, e comeu os pães da proposição, comeu os pães doados, os quais não é lícito comer senão aos sacerdotes, e deu também aos que estavam com ele. E acrescentou: o sábado foi estabelecido por causa dos seres humanos, e não os seres humanos por causa do sábado, não as pessoas por causa do sábado. O sábado existe para beneficiar as pessoas. Entenderam a diferença entre a letra da lei, o espírito da lei, do amor de Deus? De sorte que o Filho do Homem é Senhor também do sábado. Por isso, cuidado com a letra, tá? Cuidado com o legalismo, cuidado com a leitura fundamentalista, de levar tudo como está escrito, assim é. Será? Entendeu o mesmo espírito por trás da letra? O que está por trás da letra? Agora vem um texto grandão, Josué capítulo 1, Josué capítulo 4, versículo 1, até o versículo 5, até o capítulo 5, versículo 1. Josué, capítulo 4, versículo 1, até capítulo 5, versículo 1. Os números foram postos depois, tá? Por isso, às vezes, quando os caras vão ler a Bíblia direitinho, eles redividem as coisas. É um texto, como eu já expliquei, naquele tempo, mesmo quando se queria falar história, não era a história como nós conhecemos, que depende de documentos e fatos comprováveis. Era uma reconstrução. E isso aqui é claramente uma reconstrução, uma saga de cunho educacional religioso, certo? De cunho... Era uma história, tipo uma aula, que é dada para os alunos, meio que contando, reconstruindo a história, assim, que era meio que o que se tinha ouvido falar, com uma reconstrução, assim, para tentar ensinar algo da história e botar significados em certas coisas. E o texto vai dizer isso no final. Vamos à leitura, que é grande. Então, o Josué está levando o povo de Israel para a terra prometida, porque Moisés tinha morrido. Tendo, pois, todo o povo passado o Jordão, falou o Senhor a Josué, dizendo: tomai do povo 12 homens, um de cada tribo, e ordenai-lhes, dizendo: daqui do meio do Jordão, do lugar onde parados pousaram os sacerdotes os pés, tomai 12 pedras e levai-as convosco e depositai-as no alojamento em que haveis de passar esta noite. Chamou, pois, Josué os 12 homens que escolhera dos tribos de Israel, um de cada tribo, e disse-lhes: passai adiante da arca do Senhor, vosso Deus, no meio do Jordão, e cada um levante sobre o seu ombro uma pedra, segundo o número das tribos dos filhos de Israel, para que isto seja por sinal entre vós, e quando vossos filhos no futuro perguntarem, dizendo: que vos significa estas pedras? Então lhes direis, olha aí a história de educação, então lhes direis que as águas do Jordão foram cortadas de diante da arca da aliança do Senhor, em passando ela foram as águas do Jordão cortadas. Estas pedras serão para sempre por memorial aos filhos de Israel. Fizeram, pois, os filhos de Israel como Josué ordenara, e levantaram 12 pedras do meio do Jordão, como o Senhor tinha dito a Josué, segundo o número das tribos dos filhos de Israel, e levaram-nas consigo ao alojamento e as depositaram ali. Levantou Josué também 12 pedras no meio do Jordão, no lugar em que, parados, pousaram os pés dos sacerdotes que levavam a arca da aliança,
E ali estão até o dia de hoje, porque os sacerdotes que levavam a arca haviam parado no meio do Jordão. Ninguém nunca achou essas pedras. Haviam parado no meio do Jordão, em pé, até que se cumpriu tudo quanto o Senhor, por intermédio de Moisés, ordenara a Josué, que Josué falasse ao povo, e o povo se apressou e passou. Tendo passado todo o povo, então passou a arca do Senhor e os sacerdotes à vista de todo o povo. Passaram os filhos de Ruben, os filhos de Gade e a meia tribo de Manassés, armados na frente dos filhos de Israel, como Moisés lhes tinha dito. Uns 40.000 homens de guerra armados, meu Deus, passaram diante do Senhor para a batalha, as campinas de Jericó. Guerra. Né? Que legal. Sabe, Deus não deu a terra, teve guerra e massacre, e interesses de impérios, de reis, de exploradores. Às vezes, por isso eu digo que isso aqui não é história, isso é relato, tá? Reconstrução. Às vezes, conta umas coisas infelizes, né? Mas naquele dia o Senhor engrandeceu a Josué na presença de todo Israel e respeitaram-no todos os dias da sua vida, como também haviam respeitado Moisés. Disse, pois, o Senhor a Josué: dê ordem aos sacerdotes que levam a arca do testemunho que subam do Jordão. Então ordenou Josué aos sacerdotes, dizendo: subi do Jordão. Ao subirem do meio do Jordão, os sacerdotes que levavam a arca da aliança do Senhor, e assim as palavras, assim que as plantas dos seus pés se puseram na terra seca, as águas do Jordão retornaram ao seu lugar e corriam, como dantes, sobre toda a ribanceira. Subiu, pois, o Jordão o povo no dia 10 do primeiro mês e acamparam-se em Gilgal, do lado oriental de Jericó. As 12 pedras que tiraram do Jordão levantou a Josué em coluna em Gilgal e disse aos filhos de Israel: quando no futuro vossos filhos perguntarem a seus pais, dizendo: que significam estas pedras? Texto de educação, né? Esse é o objetivo desse texto. Farás saber a vossos filhos, dizendo: Israel passou em seco esse Jordão, porque o Senhor vosso Deus fez secar as águas do Jordão de diante de vós, até que passasseis, como o Senhor vosso Deus fez ao Mar Vermelho, ao qual secou perante nós, até que passamos. Porque todos os povos da terra, para que todos os povos da terra conheçam que a mão do Senhor é forte, a fim que temais ao Senhor vosso Deus todos os dias. Sucedeu que, ouvindo isto, todos os reis dos amorreus que habitavam deste lado do Jordão, ao ocidente, e todos os reis dos cananeus que estavam ao pé do mar, que o Senhor tinha secado as águas do Jordão, de diante dos filhos de Israel, até que passamos. Desmaiou-se-lhes o coração, e não houve mais alento neles por causa dos filhos de Israel. E os povos que iam ser invadidos começaram a ficar com medo. E daí, porque assim, tinha uma guerra ia acontecer. Algumas pessoas apoiam a guerra em nome de Deus na Bíblia. Sim, tem isso, né? Os profetas e Jesus compravam briga com o pessoal da religião. Não era à toa, né? Não era à toa. Um beijo. Até amanhã.